O Janela é um quadro em que eu, um fã de cinema, Juan, um fã de videogame, e Lucas, um fã de futebol, concatenamos as três coisas e discutimos aqui, então, dentro das perguntas que a gente separou e dentro dos temas que a gente separou. Não discutimos, conversamos. Conversamos. Eu discuto. Mentiroso. Vocês discutem junto comigo. Que a gente discute dentro do tema que a gente separou esses três guarda-chuvas. E a gente tenta encontrar ali o qual dentro desse tema é mais E semelhanças alguma coisa e e semelhanças diferenças. deles, para aproximar um pouquinho os nossos três principais interesses, os nossos três principais gostos, que por acaso também são três gostos muito populares também, né? Videogame, cinema e futebol. Tá começando aqui o terceiro Janela. Já? Terceiro, Já, o primeiro terceiro. foi na tua casa, o segundo foi aqui, então... Aqui é tua casa também, né? Mas enfim, naquele outro lá que não pode mais fumar. Aqui eu sou um intrujão. É, Tá bom. aqui você... Nunca viu essa do Edmundo? Ele brigando na Fox Sports. Pode falar. Aqui eu sou... O jornalista tem sempre razão. Aqui eu sou um intrujão. Começa o terceiro Janela. Hoje é sobre tempo. Decorrer do Sobre tempo. o decorrer do tempo entre esses nossos três interesses aqui. Então, cinema, videogame e futebol. Você que está nos acompanhando, se inscreva aqui no canal. A gente está quase chegando em 200 inscritos nesse momento que esse vídeo está sendo gravado. Então, considere se inscrever para dar essa ajudinha pra gente. Deixa seu like também, ele é muito importante pra gente entender o que tá de bom, o que tá de ruim ali. O comentário, não, esse é pro Varanda. Comenta aí também os seus feedbacks e o que você achar interessante. Manda, esse é pra gerar hate. Tem que falar, pô... Pra gerar hate. O cara do Cinema, videogame tem que vir bosta. lá e falar, futebol é uma bosta. Futebol enfim, comente o que você quiser. Videogame aqui. bom é o jogo comentário- por serviço. O comentário está aberto. Eu amo Overwatch! O comentário está aqui então pra gente conversar. Videogame com certeza. Não existe eu como um velho que jogava videogame do lado do meu maninho. Agora é tudo online essa porra, não tem... Aí vamos no último Janela. O futebol! Isso aí é o futebol, não, mas... Não, mais tático. Mas é que é meio... Não. Não, até porque a grande discussão que a gente tem com futebol é que já era tático em outros momentos e a galera... Sempre foi. Exato, e a galera quer cortar muito com isso, então eu acho que o futebol é o menos nesse caso aí. E o cinema também, porque ainda vai ter um maninho na puta que pariu, gravando. ainda Tipo, você existe, fazendo vídeo pra Eric e tal. Agora, videogame, Ainda existe isso, No também ve- existe coisa. o videogame se divide em dois. É o jogos que são feitos pra você jogar online, que é uma maioria muito grande, e jogos que são feitos pra você ter uma experiência cinematográfica e chorar com os personagens. Eu acho que a consolidação disso é tipo de 2013, com o anúncio da Xbox One com o... Esqueci o nome do diretor Game Pass. da Xbox, né? Isso aí. O... Aí falando de coisa. toda hora tá conectado online, seu console não vai funcionar sempre online. Ah, não tem internet em casa? Fez essa pergunta. Então você compra um 360, que é da geração antiga, na época, né? O Japão. Então até por Videogame lógica, hoje é por só lógica, os online, caras não são tem isso, como, né? Os não caras são tem isso, como. os caras são isso. E aí, Eu particularmente acho um cocô, mas... o tudo bem. cinema a partir dos anos 70 para 80 ali, retomada dos estúdios em Hollywood, ele acaba virando muita franquia, mas ainda resiste fora disso, né? Então Não, é videogame. ainda tem os produtorzinhos de boa aqui, que é o Kleber Mendonça, né? Nosso amigo. Vai lá. Ah, não. É futebol. É futebol. É futebol, até porque o que o Nuno falou ali, a gente já até comentou, né? Saiu de uma popularização muito grande pra virar o que a gente acabou de falar do Varanda, que já saiu aqui, então assistiria o último Varanda. Eu concordei da última vez? Sei lá. Concordou. Então, Não, discordo totalmente. com a Discord, opinião. Jorge. Eu acho que talvez dê pra citar o cinema, porque antigamente existia o cinema de rua. Hoje em dia é só cinema de shopping. Citam tudo menos o que tem que citar. É que esse aí, o videogame, ele é por si só. Não é que virou. Mas piorou, né? Mas na pergunta tá virou. É que assim, beleza, o videogame ficou mais caro no passar do tempo. O jogo custou $70 hoje em dia. Tá no aula de Semântica. semântica aqui, sintaxe. Não é aconteceu, é realizou. Ah, tá. Entendeu? Jogo de sinônimos. Ah, Partiu uma perna? O videogame Partiu. de verdade, o videogame Nossa, sempre pera, foi, mano. mano. Que porra é essa? O videogame sempre foi, mas de fato, assim, se a gente vai olhar pra qual é mais, é o videogame naturalmente, né? Mas que Depende muito das coisas. virou... Mas o que é mais é o videogame, de longe. Porque ele depende de muitos aparelhos que já não são... Né, o próprio aparelho pra você conseguir praticar aquilo já não é acessível. Aí tem que ter o jogo também pra você poder praticar dentro daquele aparelho.
O futebol é o menos nesse sentido, né? E aí você tem que ter o dinheiro. Nada, você não precisa de nada. Você E aí pode você imaginar, tá e aí ligado? você tem que ter mais dinheiro, porque às vezes o jogo que você joga precisa que você gaste mais pra você poder ficar bom. DLC, né? Sim, mas DLC quem virou, também. quem saiu de um ponto e foi pra outro é o futebol, Com tranquilamente, né? Eu acho que a gente tem que se alongar muito. O ingresso da Copa na puta que pariu lá na 20ª cadeira lá em cima, R$500. Sim. R$500. R$500 eu Se vou. você tinha ido. Aham. Porra, R$500 eu vou. Quanto que tá a final da Copa? 20 Muito. mil a final da Copa. Muito tá bom. barato. Pô, Premier League é tipo... Dependendo do jogo, 4.000 libras. Sim. Entendeu, mano? É que Sabe? a Premier League elitizou tanto que agora é tudo o pessoal do... Construção de liga, né? Vamos lá. É tudo... Como é que é o nome? É sócio torcedor. Difícil demais. Nossa. Essa, É que hoje em dia, como tudo é rápido e tudo é definitivo, ou um jogo ele é muito bom, ou um jogo é muito ruim, e isso dá espaço pra pessoas que vão determinar esse jogo que tem os seus fãzinhos. mas... O futebol tem um antes e depois E da aí, internet. e aí esses fãzinhos vão determinar que um jogo é bom ou ruim, ou você vai criar uma fanbase imensa de pessoas lunáticas que se você falar um lado Mano, daquilo que elas não esperam sobre o eu vou ter videogame, você tá fudido. Eu vou ter que defender minha causa aqui. Eu acho que nesse caso é o cinema, porque o videogame já é... O cinema também é uma tecnologia, né? Um avanço tecnológico por excelência, igual o videogame. Mas o videogame é um avanço muito maior tecnológico, é um salto temporal muito grande para existir, é um avanço tecnológico muito grande. Então, beleza, não é internet, mas ele já está pautado em um avanço tecnológico. O futebol, eu acho que ele não mudou tanto, ele mudou muito, a gente acabou de falar aqui bastante, mas ele não mudou tanto quanto as pessoas se ferem por aquilo, como as pessoas se relacionam com aquilo, né? Uhum. Então... Antes da internet se relacionava... amava e hoje ama pra caralho também. Ainda tem briga de Aham. torcida organizada todo dia, sabe? Então tem gente apaixonada a rodo. A gente tá aqui falando o tempo inteiro. Eu acho que é o cinema porque ele caminhou pra uma destruição, sabe? Ele caminhou pra uma catástrofe cada vez mais, sabe? Caminhou pra uma morte cada vez mais. Uma morte de crítica que existia, uma morte de público que existia. O cinema enquanto local, a aluna própria falou, existiam cinemas de rua, agora só existem cinemas de shopping. O cinema enquanto um local, não enquanto uma prática, não enquanto uma arte, o cinema enquanto local acabou. Então, o que é mais especial antes? Um lugar que poderia existir e que agora não existe mais por causa da internet, sabe? Só que antes da internet você só consumia. Até que ponto você debatia também? Se debatia muito mais cinema antes. Tu acha? Debate, É que debate, todas né? as pessoas que... Você como cinema, todas as pessoas que eu vejo você conversar sobre cinema são pessoas que você conversa online. Sim, Todas. sim. Porque não Todas. existe o cinema de rua. Todas. Sem Porque exceção. eu não posso ir hoje em dia... Tem não- aluno não agora. Sim, mas eu não posso ir no centro de Cascavel e encontrar 15 pra conversar. E antes da internet podia? Podia, porque existiam cinemas de rua. Ah, E essa é justamente, por isso que eu acho que é inevitavelmente o cinema aqui. Porque existia um lugar, entendeu? Existia um lugar que reunia. Não era exatamente Mas- igual mas a Aluna falou mas- naquele e eu acho que o Antigamente videogame é ao tinha- contrário. O mas videogame é ao antiga- contrário. mas Ele eu acho também. se potencializou Se potencializou, depois da exatamente. internet. Mas antes com o videogame também tinha uma house. Ah, mas é muito Tinha o diferente. quê? Lan House. Não, É muito Lan House diferente. Pô, na House era maneiro. Mas é porque eu ia, né? Eu não vou ia. pesar aqui. Diferente. Não, House é pra jogo online, é pra jogar CS. É muito Não, diferente. não necessariamente, também existiam jogos offline. Não, essencialmente era pra jogar em Mas parceria. a ideia da Lan House era ter a conexão das Esse- pessoas. mas Mas aí já tá essencialmente era dentro pra do internet, recorte com a internet, não antes. né? Lan House também já tem internet e também é uma questão assim, você vai com seus amigos, você não vai pra conhecer uma coisa nova. O cinema você vai pra ver um filme e você acaba conhecendo coisas, encontrando coisas novas. E as opiniões merda que eu vejo na internet por causa de futebol, elas já estavam aí. Já estavam aí e o do cinema mudou muito nesse sentido, né? A crítica de cinema era muito mais consolidada em outro momento. Hoje ela tá muito mais difundida, muito mais vaga. Eu acho que se perdeu muito com a internet, sabe? Qual era mais especial antes, eu acho que é o cinema. Eu Facilmente. também acho. Facilmente. Nesse sentido, eu acho que é impossível não ser. Eu também acho. O que eu acho é que, tipo assim, você tem o videogame, você tem a sensação de descoberta enquanto você jogava. Você citou isso no programa anterior. E isso, você chegava no seu amiguinho na escola e falava: pô, você sabia que no Metal Gear 1, se você conectasse o controle 1 e o controle 2, você matava aquele chefe porque ele lia os comandos do controle 1. Isso hoje em dia na internet não existe mais. Porque o momento que você vai jogar esse jogo, você já sabe que isso acontece. Ah, mas o Você já videogame não tinha tanta comunidade, era difuso. O cinema já tinha uma comunidade, porque já existiam Mas críticos existe- consolidados há muito tempo. muito mais tempo. Esse é o problema. Exatamente, e aí já era consolidado. E o videogame não tem. O videogame não tinha uma comunidade e ele acabou tendo uma comunidade por causa da internet. Eu O acho que videogame se ganhou com potencializou. isso, Ele né? ganhou, é. Eu acho que o videogame ganhou com isso enquanto os outros dois perderam, né? O futebol não tanto porque ele ainda é popular, mas o cinema perdeu muito. Perdeu muito.
É videogame? É videogame. Porque você quer jogar um jogo, o fulano de tal que tem 20 mil seguidores vai ganhar esse jogo, Uhum. aí ele vai jogar 15 horas desse jogo, e aí ele vai fazer uma crítica no voxel de 10 mil caracteres. Isso é um jogo que nem saiu ainda, Perfeito, né? me dá um beijo na boca. Perfeito, perfeito comentário. O jogo que nem saiu ainda, né? Um jogo que nem saiu Uhum. ainda e vai falar os prós e contras desse jogo. E os prós e contras dessa pessoa vai ser importante porque ela tem 20 mil seguidores. Eu acho que não precisa falar nada. E aí você vai criar uma base nisso, sabe? Ou, por exemplo, o tweet que eu vi, o cara recebeu o novo jogo do 007, ele falou, eu fui o primeiro brasileiro a platinar o jogo. Não tem lógica você falar que você é o primeiro a platinar Sim. alguma coisa se você recebeu anteriormente. Sim. Então você não é o primeiro a nada. O Jorginho disse tudo, tá louco. Tá louco. Até porque, tipo, uma coisa assim que se discute em coisas lixo da internet é que eu que só assisti o youtuber jogar não posso gostar desse jogo? Não, você não jogou. Em prática você não jogou. Você viu um react do jogo, que você viu o cara jogando. Então você viu um react do jogo, você reagiu ao jogo, você não jogou. Então eu não posso gostar. Você pode gostar, mas você não pode falar que eu joguei o jogo, ou eu não. entendo desse jogo. Eu adoro Spider-Man. Exatamente, não, mas então. aí é uma relação muito do que você viu daquela experiência, não da sua experiência, entendeu? E videogame foi muito afetado por isso, o Rô disse tudo aqui, não tem nem, acho que não tem nem o que a gente acrescentar em futebol porque experiência. essa questão da experiência, tem uma galera que fala, eu zero jogos assistindo, porque Exato, não tem como jogar. Tipo, não tem problema você falar que não consegue jogar os jogos, então você zera assistindo eles. O problema é que o fato de você zerar, ele é automaticamente manipulado pela pessoa que tá jogando. Não, você não zerou. Você não zerou. Porque a você questão de você não conseguir jogar aquilo, beleza, e é uma questão social. social, justamente. A Mas questão de você ter jogado... porque você não jogou. A pessoa, ela fez os caminhos que ela queria Sim, e ela viu as coisas que ela queria. uma coisa tão tátil, você querer falar isso. A experiência dela, ela é transformada pra você porque aquela pessoa tá sentindo as coisas, então você tá sentindo também porque ela tá mostrando aquilo. Sim. Você não tá sentindo aquelas coisas. Perfeito. Pra mim já é a próxima pergunta aí. Que... Não, acho que é cinema. Futebol não é, né? Eu acho que o futebol cai só em algoritmo de edit daí. Não tô nem Coisa falando nenhuma. disso. O Neymar também, mesmo ele seja muito gênio, ele também só é esse gênio todo por que o nome dele vende bem, né? Mediaticamente. Sim. Porque, não sei, pode ser que sim, tá? Do que a gente gosta de ver. Mas não sei se bola por bola ele joga mais como o Romário. Eu diria que é o cinema, porque hoje em dia Entende? os... Só que hoje em dia você fazer um vídeo e colocar a palavra Neymar no título dá. Ou Messi, ou Real Madrid, ou. Entende? Uhum. Coisas que daí, claro que vai gerar uma geração inteira de gente achando que o futebol atual é maior. Porque tá um monte de algoritmo falando isso. Mas não é bem assim. Sim. Entende? Sei lá, deixa eu pegar um cara que foi afetado por isso. Porque não dá, tem uns que me vem na cabeça uns caras muito bons, assim. Porque também os caras não Raul. vendável, né? Pode ser. Raul. Pô, é um cara que não jogou mais que o Van Basten, sabe? Mas algoritmicamente, você colocar naquela época ali Raul no título, ou colocar Real Madrid. Afetou muito uma percepção, né? No futebol. Isso. No videogame o quê? Videogame, pô. Eu acho que é o cinema, porque você... E vende igual. A gente tá no cinema na semana de estreia de Backrooms. E se você ver todos os trailers de Backrooms, esse filme inteiro tá sendo gravado pela metade, tipo assim, tudo centralizado na tela, pra isso virar TikTok. Sim, tô com a Luna abriu aqui, é verdade. Justamente, o cinema porque hoje os filmes são pautados pra serem cortes. Mas e como é que até que ponto o videogame é refém de algoritmo? Porque eu acho que também o videogame é muito acelerado, né? Eu acho que ele não. Acho que ele As coisas saem tá muito meio prévias. né? Ele tá meio junto ali. É porque o jogo ele vai. Eu falei isso no episódio passado. O jogo ele vai sair, vai virar um hype naquele momento, só que o jogo vai continuar existindo depois, então você vai poder jogar ele ainda. Nesse sentido, o filme também. E aí, o filme, ele é feito pra isso, né? O videogame não. Sim. E aí, sei lá, Ou dois mas- meses depois vão lembrar do jogo, sabe? E aí ele vai bombar de novo na Steam. Então ele não fica refém desse algoritmo, porque querendo ou não, ele vai vender alguma E eu hora. acho que o futebol foi só, tipo. Mas Tá tendo o GTA é um percepções. case de algoritmo, né? É um case total de algoritmo. Mas é porque Mas é um grande jogo também. é um conjunto do nome. Do nome da empresa e do nome do jogo. Tipo, o Neymar também, ainda assim, é um grande jogador. Daí o cinema é tipo. Os filmes estão sendo feitos
pra que eles sejam comentados e pra que eles sejam reconstruídos fora do filme, entendeu? Eu não vejo videogame, e nem, muito menos futebol, eles sendo formatados pra ser feito fora dele mesmo, sabe? O filme ele tá sendo feito pra ser fora dele mesmo. Não importa a tua experiência no filme, importa que o filme ele sobreviva fora do próprio filme. Então, definitivamente o cinema. Não, sim, eu queria entender os outros, mas sim. Fora que tem cenas completamente pensadas em 45 segundos de uma piada que isso vai virar corte de TikTok, até ser Pra filmado. ser legendável. É a cena das linhas do Kubrick. Exato, assim, tipo, até filmes antigos estão sendo afetados por isso. Gente buscando em filmes antigos coisas que rendam um corte que exista pra hoje. Uhum. Tentar comportar uma coisa antiga que tava sendo feita em outro contexto de produção e uma coisa nova, sabe? Então, definitivamente o cinema, assim, ele tá sendo afetado não só hoje com as produções atuais. Uma coisa que o cinema faz muito hoje o próprio filme ele é estruturado como se fosse em episódios de série. Então você vê ali assim, tem 15 minutos e aí encerra uma coisa, 15 minutos e encerra uma coisa. Tem vários cliffhangers, assim, tem várias chamadinhas. E a Marvel fez uma franquia inteira disso, né? Entendeu? Tipo, cada primeiro episódio de uma série. Isso, mas tipo, aí assim que é um filme inteiro, mas dentro do filme tem vários episódios, tá ligado? É muito problemático. Videogame. Tu acha? Acho que é o videogame. Acho que é o futebol. Nossa, é que o futebol, se a gente for ver do que era pro que foi... Eu acho que o cinema é o menos produto de todos, porque ele por si só atualmente não é tão vendável. Vai pro cinema quem quer, aí vira produto, mas vai quem quer. Sim. O do videogame eu acho um fruto muito do nosso tempo, assim, tem muitos jovens... Porque o YouTube levou a se ter muitos jovens que consumiram videogame, pelo menos na internet, começaram a querer jogar também. Sim. Ou o processo inverso, você já jogava, viu a internet e essa questão de produto se potencializou, sabe? Mas o futebol, a gente ficou fazendo um vídeo aqui de 1 hora e pouco falando sobre futebol virar produto, sabe? E é pra onde as coisas andam. E aí tudo vira produto. Né? Assim, e aí tudo vira produto. quem se transformou, né? A forma como é filmado, as camisas, Sim. a ida ao estádio, o gramado, É verdade. tudo vira produto. E o videogame O não... jogador é produto. O videogame não é um produto por si só, né? O próprio cinema também surge dentro disso, desse contexto de Mas hoje eu acho ele o menos. industrial, assim. Eu acho ele o menos. E é o que abre o futebol fora do grande centro, ele abre mais margem pra não ser, né? Pra ser tipo, a gente pode jogar bola aqui agora. A gente pega essa latinha aqui, amassa e fica chutando. A gente pode jogar bola aqui. Então, fora dos grandes centros, o futebol é o menos. Mas dentro da verdade da coisa é o futebol. E não é nem isso. O case do produto é que o produto tá muito ligado com publicidade, né? Sim. Então o grande case do produto é entrar no imaginário das pessoas. Então se a gente jogar esse futebol que você falou aqui, se a gente fosse crianças de 8 anos, a gente gritaria Haaland quando fizesse o gol. Sim. Porque o Haaland é um grande suco case, de produto de hoje em dia, Sim, sabe? Sim. Então- Não, tranquilo, futebol. Eu acho que é o cinema. Eu acho que é o videogame. Mas rapidamente marcante é o cinema. Tu acha? Acho que sim. Marcante Acho que sim, porque daí a gente também tá falando bastante sobre transformação nesse vídeo, né? A gente tá falando sobre do ponto que ele começou pro ponto que ele saiu. O futebol eu acho que Não, nem coloca na pauta aqui. Ainda porque é 90 ainda- minutos. Exato, ainda é um jogo que vai te surpreender e vai ter coisas novas ali o tempo inteiro. Eu não vejo por que esse videogame. Até entendo no sentido. Esses jogos por serviço que a gente sempre fala, esse bagulho do online, essa coisa. Enfim. Mas eu acho que é o cinema porque ele se transformou num negócio que era muito mais apreciativo pra. Que o videogame o tempo inteiro foi interativo, né? Então ele saiu de um negócio muito mais. O cinema, no caso, saiu de um negócio muito mais Contemplativo? contemplativo e muito mais cenográfico pra uma coisa muito mais. Como a gente vai poder tirar disso aqui, que volta pra outra pergunta, mas muito mais como a gente vai poder tirar disso aqui e. É muito mais sobre a Comercializar, experiência. Mas eu acho que o que acontece no videogame, eu não sei se eu estiver errado, você me corrija. Quantas vezes você jogam coisas que são outras coisas? E aí é tudo igual. Assim. É que nem a coisa que você falou do Dark Souls é um Souls-like. Sim. Então você joga 10 Souls-like, é a mesma coisa. Tá bom? Você joga 10 Souls-like, é a mesma coisa. Ou você tá jogando um jogo que nem é Souls-like. Mas ele, como o Souls-like vende muito bem hoje, ele tá bebendo tanto da fonte do Souls-like que ele se comporta igual. É que eu acho que o cinema pega disso também.
E aí pega de maneira mais problemática porque tem transformação, né? Saiu de uma coisa pra outra. E aí pega disso de tipo... Mas a transformação do videogame também é prática ali. Não, a tua para, prática é eu não- igual. eu não discordo do que você falou. Eu tô até assumindo isso pro cinema. Porque não tem o Souls-like no cinema, mas tem a forma de se produzir ali que vai se reproduzir muito. Então, a verdade desse tempo é uma, e esse é o produto desse tempo, e isso aqui vai se reproduzir muito. O cinema acaba... Toda a verdade de Hollywood, que é o que todo mundo vai ver, acaba sendo essa coisa pra caralho, assim, igual hoje em dia no videogame é o Souls-like. E aí, às vezes, o filme nem é um filme que tá pautado nesse padrão. Por exemplo, o padrão da década passada é um filme de herói. E aí, nem é um filme que tá pautado nisso. Mas você vê, Mas acontece isso, não. você vê a mesma encenação de um filme de herói, sabe? Mas aí, em qual é mais problema? Então, se são iguais, qual é mais problemático? Eu acho o videogame, porque é uma questão de você interagir com aquilo. Então, eu tô esperando jogar um jogo completamente Não, isso é oposto legal. disso, só que a interação dos meus movimentos é completamente a mesma dos outros. Não, isso é legal. Tá ligado? Mas eu Então, acho se eu que o tiver videogame errado, ainda abre uma abertura. Você me Ainda corrija. dá uma abertura. Eu acho que o videogame ainda dá uma abertura pra que existam outras coisas. O cinema... E é que, obviamente, a gente tá falando de um cinema publicitário, né? A gente Pra tá falando de um caralho. cinema- Porra. A gente tá falando de um cinema publicitário e eu acho que é mais problemático quando você tá dentro de uma... Porque o cinema também tem uma interação sua com aquilo, né? Não é uma É interação porque prática, mas ainda tem a uma pergunta é o interação. que ficou mais rápido, né? E aí é o cinema nesse sentido. Porque Sim. tem a palavra velocidade ali, né? Tu acha que os jogos não... Não sei. É que é rápido em que sentido? Tipo, eu acho... Eu levei, pelo menos, a conversa numa questão de descartável, né? Sim. Tipo, quão descartável se torna. É porque... Por isso que eu pensei no videogame. Porque essa cópia de cópia que... Cara, muito jogo fica descartável, sabe? Sim. E... E às vezes no cinema também, mas às vezes, sei lá, tem uma cena, um autor, um ator, um enquadramento, um mínimo que seja, não sei, posso estar errado. E no videogame não, é tão igualzinho que não... Cara, É que tem questão de prompt também. como é que é aquele jogo? Eu joguei com o Victor, Hotline Miami. Nossa, maravilhoso. Mano, tem pelo menos uns 15 dele pra celular, assim, Sim, sim. fácil, sabe? Sim. E é a mesma coisa. É a reprodução, no mesmíssima. sentido de reprodução é o videogame, com Com certeza. certeza. E aí é tudo descartável. É porque, Você é porque sim. no videogame, como já existe tudo, é muito difícil você fazer algo novo. Por exemplo, o 07 novo que saiu, ele não é uma cópia, mas ele tem os mesmos assets, a mesma estrutura de um ritmo, de um Uncharted, de um Max Payne. de um Max Payne, de um jogo de stealth, mas que não é stealth tanto, sabe? Então é a mesma estrutura que você vai achar no Uncharted. É outra proposta, é outra história, mas a mesma estrutura tá ali. É louco, a gente tá muito parecido nesse sentido. O cinema e o videogame tá muito igual nesse sentido. Sim. Eu acho, mas eu acho mais problemático. É porque, querendo ou não, o videogame, ele chegou no ponto de ser mais lucrativo que um cinema. Sim, sim. E aí chegou também no ponto do videogame querer ser cinema. Mas eu acho mais problemático Sim. quando você interage com aquilo. E, tipo, interage até fisicamente, mecanicamente. Porque o outro, se ele for uma reprodução ou não, no fim do teu consumo, da tua relação com aquilo, você está vendo, mas não se inserindo mecanicamente, sabe? E quando o que é mais monótono? Você fazer a mesma coisa mecanicamente toda hora ou você assistir a mesma... Sabe? Pra mim, na minha experiência, minha interpretação, é mais monótono fazer a mesma mecânica toda hora. Pra mim também. É que eu acho Enquanto experiência. Pra mim também. que o videogame existe limitação que o Lobo falou, que é o prompt. Você tá programando aquilo. E hoje em dia, mesmo com a avanço tecnológico que a gente tem, é muito difícil você inovar nisso. Só que o cinema eu acho que se torna mais ágil, porque você tem, por exemplo, Pecadores, o filme que lançou no passado. Ele fica um mês sendo o melhor filme do ano, e ele tá programado pra morrer após esse um mês, e ele tá programado pra voltar na temporada de Oscar, e depois disso ninguém nunca mais vai tocar nesse filme, porque esse filme não existe. Porque é que tem a questão de velocidade na pergunta e aí é cinema, mas eu acho que videogame... Eu não acho que não precisa responder, eu acho que só vai. É que eu acho que o Vai lá, próximo. videogame, você, por exemplo, lançou The Last of Us 2. Ele é um padrão, não falando que The Last of Us é ruim, é maravilhoso. Só que é um padrão de jogo linear, de sobrevivência, de stealth e tudo mais. Só que por a indústria ter tão pouco jogo, porque hoje em dia demora muito tempo pra lançar uma coisa, você fica o ano inteiro debatendo aquele jogo. O cinema não. O cinema todo mês tem um blockbuster, que é o melhor filme do ano. Ele vai só retornar... Demora pra sair jogo? De grandes produtoras, pelo menos sim, que é o que eu discutir. Ah, mas daí é problema seu, né? Jogo.
Mas Mas aí é- sai jogo toda Seja hora. grande, seja pequeno. Jogo. Mas ele vai durar Jogo mais sem tempo, tudo, esse é o ponto. Como Porque filme no também. cinema- Filme, não precisa ser o supra-assunto. É que o diferente do jogo pro cinema é que o que é grande de cinema, ele tem tempo pra acabar e no videogame tem pouco tempo porque lança pouco jogo. Então eu acho que o cinema dura menos tempo do que o jogo que o videogame. Acho que essa pergunta é muito boa e vamos pra próxima. Futebol, né? Futebol pra caralho. Futebol. A gente sente a mecanização do jogo, né? O jogo- Os o temas jogo- a gente até pode comentar que sim, porque... Os quadros são os mesmos e aí fica muito. Isso, aham. Cadê a subjetividade humana, né? Isso. Mas é o que a gente respondeu na pergunta anterior também do videogame ser sempre a mesma mecanização e aí tu fica. Cadê a minha subjetividade? Sim. Mas a do futebol ela é muito agressiva. É, né? porque em questão de transformação do futebol, que a gente sai de uma coisa muito popular, de uma coisa muito... Humana. E aí é humana literalmente, né? Não é nem uma interação distante, igual no cinema, nem uma interação digital com um videogame, é uma interação prática ali. O futebol, até a forma como as pessoas, as crianças vão interagir com aquilo tá muito problematizada, né? E o futebol vira um negócio de cadeia de profissões, onde cada jogador tem uma função, Exato. cada staff tem uma função, a staff da staff Uhum. vai ter uma função, Sim, Uhum. e o jogador não pode sair daquela função, senão ele tá errado e ele vai ser criticado no Twitter. sim. Uhum. Não, é futebol fácil essa Eu, pergunta. eu também acho. Eu acho que eu já vi. Futebol esquece. Tem isso pra caralho. Fator surpresa, que tu até falou ali antes, o futebol eu acho que o menos, porque ele... Não, nem existe. Porque ele exato, ele continua. Quando a bola rola, a bola rola tudo são pode coisas diferentes acontecer. sempre Não. aí. E aí a gente tem um... E aí eu vou começar esses delongas de ideia. Eu acho que não é um videogame, porque às vezes o cara ele já começa a ideia pensando em te levar pra esse fator surpresa. Isso pode acontecer num filme também, mas eu acho que no videogame fica mais fácil de realizar isso. Não sei se é uma questão de facilidade, mas eu acho que, como a gente respondeu sobre padronização antes também, o cinema tá tão óbvio, os planos são tão óbvios, eles são tão a mesma coisa. Não, só acontece no videogame. No videogame também, mas a experiência tátil ainda tem uma diferença, né? A Uhum. forma como você vai reagir. É que o maior problema do videogame hoje é que você já sabe o jogo inteiro antes dele sair, né? Sim. Tá. Pô, lançou. Vou pegar o. É que eu tô usando o mesmo exemplo, mas é porque o jogo saiu anteontem, que é o 007. Saiu o trailer há 2 meses, aí saiu um trailer de 10 minutos há 1 mês atrás. E aí saiu uma gameplay de 30 minutos há 2 semanas atrás. Sim. E aí saiu um dev falando por 15 minutos o que o jogo vai ter. Sim. Então, E no cinema tu pode achar uma reprodução, uma bosta, mas ali naquele contato você tá vendo pela primeira vez e sim, tirando a tua brisa. Mas que o Você já viu, também. você já sabe, Isso já aí, viu. sim. aí, não, isso é bom, isso é aí bom. quando eu vou jogar, realmente, o cara falou tá certo. Mas é que eu acho que. E aí, claro, e aí tem a questão do maluco que vai receber o jogo antes, vai jogar por 30 horas, Uhum. vai dar toda uma avaliação. Mas é que eu acho que, por exemplo, vamos do ponto de vista que você conseguiu ignorar. Você não assistiu ao trailer, você não assistiu ao cara que Sim. jogou. Mas pra quem tá no Você- videogame, É muito impossível, beleza? Mas se a gente vai pela prática da própria coisa, como a própria coisa está se comportando, eu acho que o cinema ele é mais previsível hoje. Ele perde muito essa questão da novidade e da forma como a gente vai reagir nova, assim. Porque o videogame você ainda pode, em algum contexto, conseguir ignorar essas coisas. E aí o problema do filme não é que tem um trailer que te revelou as coisas. O problema é que aquele filme é o mesmo daquele outro filme. É. Aquele plano que ele fez na cena anterior vai ser um plano muito óbvio na cena seguinte. A questão é que o cinema está muito publicitário. E não que o videogame não seja publicitário e o futebol mais ainda, que é um grande... mas é que grande o teu, negócio, né? eu acho o teu contato mais renovado quando você entrar em contato do que com o videogame. Porque, tipo, você já... Mano, o videogame você já entrou em contato com tudo dado. No cinema, pode ser que seja igual o que era ontem, mas o teu contato tá sendo... É que não tá, esse que é o problema. Agora, como quem vê bastante filme, não tá. Porque a impressão que fica justamente eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme, eu já vi essa cena, e você acabou de fazer essa mesma cena, sabe? Então, de novo, é outra pergunta que eu acho que o cinema e o videogame eles andam muito próximos nesse sentido, que o videogame tem um argumento muito bom, que é exatamente o que vocês falaram das coisas estarem muito entregues porque eles precisam vender muito, mas eu acho que o cinema na própria essência, na própria prática de como está sendo feito aquele jogo, aquela produção, sabe? Aquela obra,
O jogo, ele ainda tem ainda tem uma produção que alguém pensou tática. Ainda alguém pensou na forma como você vai ter que clicar no botão. No cinema não tem mais esse pensamento do como a cena tem que se comportar. O pensamento de como a cena tem que se comportar é o mais óbvio do óbvio da forma como você vai conseguir reagir àquilo, sabe? De como você vai conseguir conceber aquela sensação. E aí eu acho que o cinema é mais problemático. Talvez ele não seja o que mais tem isso, mas ele é o mais problemático justamente porque você está sendo entregue a maneira como você tem que reagir. O videogame te entrega o que vai acontecer. Te entrega qual é aquela fase, qual é aquela interação, o que você vai encontrar, mas não te entrega a sensação. O cinema, as cenas estão te entregando a sensação, porque as cenas precisam te vender uma sensação. Tipo, ontem, hoje, amanhã, reproduzindo, né? E assim, o que é pra você sentir nessa cena? É pra você sentir tal coisa. A cena vai ela descrever esse sentimento pra você, sabe? Então, dentro da própria prática, dentro da própria produção cinematográfica, tá mais problemático do que na de videogame, na minha percepção. Porque no videogame não é algo que está dentro da obra, é algo que está fora da obra. Entendeu? Dentro da própria obra, o cinema é muito mais problemático nesse sentido. Eu acho que não, porque... Os dois, né? Você tem, por exemplo, Os dois. o momento em que você vê um anúncio de... vai ter o Assassin's Creed Ellis. Você já sabe exatamente o que esse jogo vai ser, porque essa franquia é exatamente a mesma coisa há fodendo 20 anos. A Marvel também. Exato, mas às vezes o cinema vai te entregar uma coisa diferente, porque, por exemplo, você vai ter biopic de chapa branca, você tem um monte de biopic de chapa branca, mas no meio vai ter um Rocketman da vida. Não. Às vezes você tem um Rocketman, e dificilmente a Ubisoft vai fazer uma Assassin's Creed diferente. E aí não tem nenhum jogo em 10 anos que foi diferente. Mas o ponto é, o momento que você parte de partida de um Assassin's Creed novo, o Assassin's Creed vai ser exatamente igual a qualquer outro Assassin's Creed. A Marvel Far também. Cry vai ser... exato, beleza. Só que eu acho que você, no contexto geral, você fala de biopic, vai ter um Rocketman ali aleatório. Só que eu acho que no videogame, você vai ter um pragmata a cada 49 Assassin's Creed. Você vai ter um The Last of Us 2 a 49 Far Crys. Então, tipo... Não tem 49 Far Cry, Lula, tem 6. E eles são todos iguais. Sim, e tem 38 filmes da Marvel que são iguais. E eles... Mas ainda assim, eu acho que você consegue tirar uma coisa diferente de um ultimato. Você consegue tirar um Game Infinito. Não. Você Não consegue. consegue. Você não consegue. Porque... Eu tava nessa também. Você não consegue. Eu não tenho ver. O que? Nessa, Tirar uma diferente? Não consegue. É o mesmo É porque, como essa franquia se estrutura de uma maneira igual, ela é exatamente igual todo jogo na mesma mecânica. Os filmes da Marvel também. Gente, acorda. Os filmes da Marvel também. Pelo amor de Deus. Todos. O mais diferente pode ser o Spider-Man Sam Raimi há 300 anos atrás, quando existia uma subjetividade naquela franquia, mas ainda assim até ele vai ter os cacuetes. E aí cada vez mais se padronizou, mas aí é uma diferença que tem 40 filmes. E eu tô falando da Marvel especificamente, mas tu pode olhar pra Disney como eles estão fazendo filmes hoje, tu pode olhar pra Netflix como eles estão fazendo filmes hoje, tu pode olhar pra Prime Video como eles estão fazendo séries. É tudo a mesma coisa. E são vários, e dentro de uma estrutura muito repetitiva. E o videogame pode até cair nisso também, dentro de franquias específicas, mas aí tu falou, tem aquele outro, e aí beleza, tem aquele outro filme. Mas esse outro filme tá reproduzindo o que a Marvel fez. Ele tá dentro de uma padronização Marvel, e ele é um terror. Hoje em dia é mais a A24. Mas ele tá dentro de uma reprodução da A24, entendeu? Não tem nem condição. Eu acho que os dois são muito pau. Várias perguntas estão sendo pau. É bom vocês ficarem comparando cinema e videogame e deixar o futebol quieto. É bom pra caralho. Também, tô de boa. É, né? O problema não sou eu. Ficou exato. Bom, a gente tá em clima de Copa do Mundo, né? Placas de trânsito. Qual placa, especificamente? E quem que é o secretário? Das placas de trânsito? Bom, O que mais para as pessoas trânsito é futebol. é essa nota aí que passou agora. É futebol. É futebol, naturalmente. A gente tá em Copa do Mundo agora. E os de vocês saem toda hora, não um quarteto. Quarteto também. Sai mais! Ah, Você acabou de perder o nome. Foi bom. Não, mas é futebol, eu acho que a gente nem precisa alongar o porquê, né? Enfim, quem mobiliza até a mais. pessoa que não assiste futebol vai assistir a Copa do E eu acabei de falar, eu fui pra Toledo fazer outra coisa e desesperado pra que passasse um jogo num lugar. Mas no cinema e no videogame existe de 4 em 4 anos algo que compara todo mundo? De Não, fato. não. Ah, não. Então, O que mais existe é campeonato online, é aquilo que eu já te contei. mas não para de não Não, Vai parar o nicho, né? Copa do Mundo é uma coisa. Porção, Já vai pra Vai próxima. parar um nichozinho, é Copa.
eu fiquei mais padronizado. O canal. O que tu acha? Ah, agora. Críticas ao varando, vai lá. Vai lá, desenvolve. Não, o canal ficou mais Bota o padronizado. sentimento O aí. que tem de problema no canal com você? Que é o problema, cara? Olha o cara que tem sempre arrumar uma DR. Eu acho que é o videogame. Eu sou muito mais que ele. Fico quieto, né? Fico quieto, né? Eu acho que é o videogame porque você tem, tipo, quase 2 décadas entre o mundo aberto e o padrão de videogame AAA. E todos eles seguem um padrão Far Cry 3 de produção. Ela não conhece Pep Guardiola, né? Ela não conhece. Pois é, Ela não né? conhece Premier League, né? Então, eu acho que é o futebol. Ela não conhece Pontinha Burro. Então, é engraçado, Vamos porque eu, na real, eu joguei por isso no cinema antes. Que essa coisa que eu falei tanto da Marvel ali, quando a gente tava discutindo com a Luna, é exatamente essa padronização de como um plano vai se comportar, mas eu acho que o cinema é menos que o futebol nesse caso, porque tá padronizado, tanto quanto pra caralho, não é que um não esteja e o outro não esteja, tá padronizado pra caralho, mas a padronização que o futebol se transformou é muito mais problemática, né? É muito mais severa, é muito mais visível. O futebol foi pensar. Mano, existem 2 formações de futebol. Você já pegou a visão que tem só 2 formações? É o 4-4-2 e o 4-3-3. Sim. Agora, Sim. como se comporta, vai gerar um 3-5-2, 3-4-3 e o que for. Vai mudar durante o jogo. Vai mudar, claro, um comportamento. Mas porque mais o o esporte mais o Mas na historicamente, base. e até o 4-2-4, qualquer formação vai cair nisso. Só existem 2 formas de fazer futebol nos tempos modernos: 4-4-2 e 4-4-3. E cada vez mais porque Sabe? os jogadores comportam subjetividades e cada vez menos eles comportam. Então cada Não, vez o mais que padronizados que eles pega, estão. eu não tô falando que futebol é um jogo padrão, não é um basquete, não é um vôlei, não é tênis. O que pega a gente é a subjetividade, que é muito maior do que em todos esses esportes que eu citei, ou qualquer esporte que você for correr atrás pra se interessar. Mas historicamente só existem 2 formações: Sim. 4-4-2 e 4-3-3. E isso tá se E- enraizando, né? Isso tá. É, mais ou menos, no 4-3-3, né? E todas as divergências dele. Por exemplo, a gente adorava a Inter de Milão do Pipo Inzaghi, né? Sim. Que era um 3-5-2. A gente adorava, dupla de ataque, ala e tudo. Mas se você vai olhar na ponta dos cascos, ele vai cair em uma ou em outra. Sem a bola ele é um 4-4-2, com a bola ele é um 4-3-3. Então, historicamente ele já é enraizado em ser, sabe, pragmático. É, eu acho que a sabe? gente tá nesse problema. Claro, o que pega a gente são uns 3 assuntos, né? O que pega a gente são os detalhes, os temperos. Mas eu acho que o futebol só caminha muito mais pra isso de uma forma piorada dos outros, sabe? E outra, se videogame é mundo aberto, é porque em algum momento o mundo aberto foi do caralho. O futebol não precisa nem fugir disso, tipo, é o que é, tá ligado? Cinema. Não, O que envelheceu sem perceber. Cinema? não acho que é o cinema. O cinema se renova entre aspas, né? Mas tecnologias novas a cada pouco. Cinema se renova, meu ovo. O vídeo Mas inteiro. você cada O pouco. Lobo ficou o vídeo inteiro falando que tá igual. Se renova o quê? Então, você tem tecnologias novas que renovam aquilo. Videogame também, você tem DLSS que renova uma maneira inteira de se programar um entendi. jogo. Aham. Mas Tem uma eu questão acho que tecnológica, né? É. Não, o futebol é 90 minutos e acabou. Exato, Não existe relação. Esse o futebol renovamento. Fórmula 1 desde a sua nascença, 90 minutos, tantos jogadores em campo, bola no gol e é isso. É verdade, hoje tem a Kings League, meu Deus. Aí, ó, viu, a renovação tá pra fora do futebol, né? Mas a renovação do futebol é contínua, por exemplo. Se a gente vai olhar pro fato, beleza. Em prática também é um cara que tem uma câmera e ele faz cortes e encenação. O futebol também é isso, né? Em seu sentido ali. Mas quem se renova mais? Um cinema que tá o tempo inteiro fazendo as mesmas cenas, ou um futebol que ele pode ainda assim te entregar um Yamal do nada, ou um futebol que ainda pode te entregar um Pedro do nada. Eu acho que o futebol se renova mais. O futebol se renova todos os dias, né? Não, mas a pergunta não é essa. Qual que é a pergunta? O que O envelhece. que envelheceu sem perceber. perceber. Eu acho que é o futebol. O futebol é a Fórmula 1 desde que nasceu. Eu acho que não existe essa. Envelheceu? Envelheceu. Molecadinha hoje ainda vê, mas vários já quer Pode jogar um crer. Free Fire Tá, online. pode crer, abriu. Já quer jogar uma Kings League. Pode crer. que- É que, sei lá, o cinema, ele não se manteve igual, porque ele é uma bosta, Mas ele é o segundo que mais envelheceu. É. Sabe, tipo... Algum moleque de 14 anos vai olhar, porra, cinema é ver o longa-metragem. A longa-metragem tem um tempo X, não dá. Aí o futebol também é 90 mais acréscimo, ponto.
O cara, o molequinho novinho, vai ficar, pô, não é do meu tempo, muito velho. O jogo não, o jogo o cara vai jogar, se ele jogar 7 horas aquilo ali, pra ele é tudo, né, mecânico, tá ligado? É uma eterna contradição. Eu acho que a gente pode levar essa discussão pra forma. Em questão de forma, olhando para gerações atuais, qual envelheceu pior? Cara, em questão da forma, o futebol envelheceu pior. Mas acho que o cinema também, quando se fala de longa-metragem. Eu acho E aí, que pra forma ele não especificamente envelhecer nas novas gerações, ele gerou o cinema de agora, que é essa coisa Marvel. Sim, que é mais publicitário, exato. Que daí... Mas eu acho que o futebol é porque ele nem gerou nada. Claro, tem a Bundesliga, mas, pô. Não, dentro do futebol, exato, no futebol. Como não? Não, em questão de forma, internamente Não seria o cinema, mas não, acho que não é essa a pergunta também, daí nesse sentido eu tô contigo no futebol também. E o Gaules? Eu acho que daqui 15 anos vai começar a ter a piadinha. Não, posso estar indo muito longe até. Começar a ter a piadinha de, futebol é de véio. Não que vão largar a mão, tá? Não, com certeza. Mas essa piadinha socialmente eu vejo ela Hoje existindo já, mais do que hoje já tem. Já tem. Já tem. Você não viu falando de ligar ali, a Luna ficou puta comigo. Falou que não se liga mais. É uma eterna contradição do que, tipo, tem os moleques de 15 anos que eles falam, não vou assistir 11 caras correndo atrás de uma bola, mas eu vou ficar 7 horas jogando um jogo de mundo aberto, sabe? O videogame tá mais de boa nesse Sim, sentido. porque, e querendo ou não, o videogame ele nunca vai envelhecer por conta da internet. E os dois são obras prontas, tipo, o videogame e o É. cinema são obras prontas que você não precisa, você sabe o que esperar dali. Todos os jogos, E aí os jogos, toda a questão de brain rot vai estar ali, se tiver que estar, porque é o que tá te pegando. Então é rápido, todos sabe? os jogos, Então é jovem, né? Brain rot é muito jovem. Futebol tem isso, sabe? todos os jogos do mundo que já existiram, você consegue encontrar no YouTube pesquisando pelo nome. Até mesmo o jogo do ET, sabe? Não existe No Atari, do Atari. já vi gameplay disso, mano. Já Exato. fui doente. Exato, não existe Então, inversão. futebol. Então é futebol. Mas descartável não é o Videogame. futebol. Videogame. Não foi nada futebol esse episódio. Videogame E todos. o outro foi tudo. E o outro foi tudo futebol. Videogame, né? videogame todos os dias, mano. E esse povo me parei de cinema e futebol é vários. Videogame todos os dias. Todos os dias. Por que você acha que o videogame é mais caro? Porque não precisa, né? Sério. Cara, esse cara odeia videogame, eu gosto. Eu concordo Eu com o gosto Juan, de acho que você até encerrado. Precisa, mano. A indústria é um lixo, as pessoas que falam sobre ela são um lixo, os jogadores são um lixo. Não, mas os críticos de cinema hoje em dia são um lixo, a indústria Não, do cinema eu tô falando de videogame. Eu não tô nem aí pro cinema. Eu quero que o cinema se foda, tô falando de videogame. Eu também, eu quero que o cinema e o videogame se foda, tô falando de futebol. Eu tô nem aí, mano. Mas É porque, cara. Mas o meu é porque menos descartável, eu ainda tenho uma sessão social na minha parada. Funciona. o videogame ele precisa de situações e concatenações para que você interaja com aquilo. Ele precisa que você esteja num ambiente propício para você sequer pensar em interagir com aquilo. E ainda assim você não conseguirá interagir com aquilo porque você precisará dispor de meios financeiros para acabar interagindo totalmente com aquilo. Bota na edição o hino da União Soviética. Porque Vai. porque você precisa Tá demais, vai. porque você precisa de uma internet Uhum. e aí você precisa de um Console, o que de vai um rodar. console, você precisa de um computador. Ah, mas eu não tenho, eu vou assistir no YouTube. Beleza, vai assistir no YouTube. E aí você vai assistir o quê? Flow Games, Voxel. Sabe, não existe, ele é descartável por si só, porque a indústria ela faz com que seja descartável. As pessoas que fazem os jogos fazem com que ela seja descartável. O The Game Awards faz com que os jogos Aleluia. sejam descartáveis pelo simples fato deles existirem, entendeu? Uma pessoa, ela vai assistir um The Game Awards hoje, ela passa 5 minutos vendo alguma coisa nova e 1h30 assistindo anúncios de jogo gacha. Entendeu? E aí ela vai jogar o mesmo jogo de novo enquanto tá a porra do... Vai, dale. A porra do David Jones, sabe? Vai. Saca essa porra? Enquanto tá o David Jones falando porque, meu Deus, o GTA 6 vai ser a melhor coisa do mundo. Tênis aqui, se você ligar embaixo, ele joga sozinho. Caguei, mano, caguei. Então assim, Não cagou, não. ele é descartável. Cagou. Ele é descartável por si só. Porque você não precisa, sabe, saber... Você não precisa de um videogame, mano. Você não precisa. Porque toda a questão do videogame, pra você sequer entrar nesse mundo, você precisa de recursos financeiros.
Jorginho tá... Então pronto. Amém que é. Jorginho deu... É o mais descartável. Jorginho deu- Disparado, Jorginho deu- disparado, Tem que disparado. Tem que fazer. Eu concordo, Disparado. é bem descartado. Ô, tirando ter a chance de jogar algo e aí. E a chance de jogar. Calma. Tira essa porra. É. A grande riqueza hoje, eu vejo isso no Juan, mas eu também vejo em gamers, assim, que gosta muito. A riqueza maior que eu noto é quando o cara joga algo e se identifica muito com aquilo. Mas a métrica do videogame não permite isso, sabe? Tipo, você jogar um jogo e se e. eu fosse responder cinema aqui, eu ia só argumentar, porque cinema é uma bosta hoje em dia, e Hollywood é uma merda, e tá valorizado. Nesse sentido, Mas nesse sentido ele não. não perde valor. Até por ter uma crítica estabelecida, nem os ruins são é, tão é, descartáveis é, assim. A gente pode se utilizar disso até pra valorizar outras coisas, o videogame não pode, né? E a própria indústria não gosta do gamer. A própria indústria não gosta, é só olhar. Tem. Os jogos lançam hoje, e aí você, quando você entra, tem o termos de condições. No meio dos termos de condições está lá, você não é dono desse jogo. Pode crer. Que tu pagou. Que loucura, 230. que loucura. Que eu falei, você não é dono desse jogo. Se a empresa, se a indústria, sei lá, pirasse do nada e quisesse tirar esse jogo da sua biblioteca, ela poderia, porque você não é dono. Que loucura. Então se eu não sou dono, logo pirataria sim. não é um crime. Sim, e aí tem toda a questão do físico também, né? Porque futebol é físico. E é uma coisa que a gente fala pouco e deveria falar mais sobre como a mídia física é importante, né? Então, Uhum. a preservação das coisas, a gente acha que o digital preserva as coisas, mas não preserva. E aí o cinema não é descartável porque a gente ainda consegue preservar ela fisicamente mais fácil. O futebol, então, não se fala. Mas o videogame, a preservação física da coisa, principalmente nesse sentido que você falou... Cada vez mais jogos físicos estão subindo. Cada vez mais consoles estão deixando de fazerem criarem sistemas de CD para focarem totalmente no digital. Não. Porque vende mais. Porque o ser humano não quer mais ter contato com CD, não quer ter mais materialidade. Sim. E aí isso abre espaço para a indústria dizer que um jogo não é teu, mesmo que você tenha pagado, Exato. sei lá, 10% do teu salário naquilo, Sim. sabe? Mais 10%. 30% do teu salário naquilo, sabe? Não, perfeito. Então é isso. E a gente já vê tipo, a primeira geração na história que você lança o console e já numa versão digital. Você tem a Xbox parando de produzir disco físico no Brasil. Então o digital se consolida muito mais no videogame do que no cinema, apesar de tipo, o streaming dominar hoje em dia, né? Sim, mas ainda E tem o essa... digital é o suco do descartável, né? perfeito. Então é isso. É isso. Veja minha chuteira antes do vídeo acabar. Nunca, meu Deus Mano, do eu céu. fiz o diabo com essa chuteira já, mano. Vermelhinha. Já era banana vermelha antes de ser banana Vermelho e vermelha. branco. Pô, beija aí, mano. Oi, o tênis azul ali é do Grêmio, né? Sempre foi. É o seguinte, mano. Se quer maconha todo dia, toda hora.